Ora vivam amigos, bem-vindos a mais um motoprograma e hoje vou-vos falar da fiscalização às motas, das modificações, dos extras que nós colocamos e que nem sempre são legais. E também vos quero falar hoje do colete, daqueles coletes que nós usamos às vezes, ou que alguns usam, de que cor, etc, etc. Bom, e eu nem vou falar hoje de modificações ao nível de café racer, com alterações que às vezes são totalmente incompatíveis, mesmo em caso de inspeção B, de inspeção de vermos a moto, por exemplo, nós tirarmos o baquê do passageiro e metemos aquilo só para modifica o número de passageiros da moto. Nós modificarmos, por exemplo, a distância entre eixos é totalmente impossível, porque se metemos uma inclinação maior na forqueta, ou uma forqueta mais curta ou mais longa, estamos a modificar essas dimensões. Portanto, não vou tocar nas dimensões da moto, não vou tocar nas características da moto, da largura, de ter um ou dois lugares, mas vou sim falar pequenos extras, pequenas modificações, o que é que podemos fazer e o que é que não podemos fazer. E a primeira coisa a considerar é que está tudo na lei, está tudo transcrito em decreto-lei, salvo erro ao decreto-lei 86 de 2010, que prevê estas coisas todas. Todos nós gostamos de pôr um extra, de modificar ou personalizar um bocadinho a nossa moto, e é preciso ter cuidado com isto, porque a polícia anda a pegar, pronto, muito em parte porque há em motas totalmente descaracterizadas em termos de ruído, de características, etc, e nem sempre tão legais, e por isso é que a polícia neste momento está a pegar nisto. Bom, exposto isto de termos que estar atentos à lei, não basta ter a homologação EU ou a homologação EEC na peça que vamos meter ou no extra que vamos meter na moto. Essa peça também precisa ser homologada para aquela moto e homologada para aquele uso. Por exemplo, nós podemos ter um escape muito bonito, homologado para pista, homologado para competição, pela moto, até ter a certificação europeia, mas não ser homologado para uso na estrada. Portanto, é preciso ter cuidado a estas coisas todas. Além disto, essa peça que metemos não pode modificar, por exemplo, as medidas da moto. Se nós metermos dois espelhos retrovisores mais largos que aqueles que a moto tem, digamos, na sua ficha, apesar desses espelhos serem homologados, vamos alterar uma característica e podem realmente implicar por isto. Um exemplo engraçado que muita gente não sabe é nas motos trail, nas big trail e na trail, muita gente mete um protetor de farol, ou uma rede, ou qualquer coisa pela frente do farol da frente. Este protetor, apesar de homologado pela marca, não é permitido no uso da estrada, é permitido em off-road, é permitido fora da estrada. Na estrada, acreditem que vai haver problemas com um protetor destes de rede, seja ele da melhor marca do mundo, porque apesar de homologado, este protetor não está homologado para andar na estrada. Assim como a alteração de luzes para LED, por exemplo, luzes de halogénio para LED. Neste tipo de alteração a polícia não liga muito, porque, consideram que até melhoramos a visibilidade da luz da moto, mas simplesmente também não é permitida. Quer dizer, isto leva tudo a inspeções, homologações, e escusamos de estar a complicar com este tipo de extra. Portanto, tenham cuidado com esse tipo de peças que às vezes compram na China, no AliExpress, não sei o que isso não tem certificações, a maior parte delas, e poderão complicar-vos a vida no caso de uma ação de fiscalização. Tudo que altera a característica da moto, já sabem que é problema. As características da moto, estou a falar de dimensões, de número de lugares, de passageiro, largura, tamanho das rodas, portanto, tudo que consta no documento único, no librete, ser modificado é muito complicado. Claro que podemos mudar a cor, verbamos uma cor nova, e é das poucas coisas que até julgo que podemos fazer numa moto sem ter grandes complicações. Portanto, resumindo, quando se mete um extra ou uma pequena modificação na moto, peça homologada e peça com certificação da UE. Homologada tem que ser para o uso que a homologação lhe dá.
por exemplo, para uso na estrada, para uso dia-a-dia, porque se a homologação for, por exemplo, para uso desportivo ou uso em pista, já não vale. Claro que a polícia pode pegar, mas a polícia tem bom senso, sabe ver qual é que é uma modificação útil e uma modificação razoável que não transforme as características da moto e sabe ver o que é uma aberração ou uma total modificação de uma moto, mesmo que seja um projeto bonito. Não é certamente um protetor de farol em rede que eles vão pegar, não é certamente num Acrapobic que está homologado e que está com a certificação CE para ser usado naquela moto que eles vão pegar, não são assuntos desses. Agora, provavelmente, se vocês tirarem o lugar de trás, meterem uma carenagem, tirarem as pezeiras do passageiro, etc. Isso já é uma modificação que pode ser grave. Pode dar inclusivamente a apreensão do veículo. Vocês tenham cuidado e bom senso com as modificações que vão fazer na vossa moto. Dois faróis suplementares, já sabem, é como nos automóveis, tem que cumprir as regras, tem que acender com os médios, não sei o quê, tem que ser homologados, tem que estar bem apontados, não podem encandear, portanto, tenham só atenção a estes pequenos pontos para não termos chatices com as autoridades, apesar que todos nós gostamos de modificar e personalizar um bocadinho a nossa máquina. E como sabem, as inspeções obrigatórias das motos ainda não entraram e nem se sabe quando é que vão entrar. Também vos posso dizer que essas inspeções não vão pegar neste tipo de coisas, vão simplesmente pegar em assuntos que tenham a ver com a segurança, provavelmente o piso dos pneus, o foco das luzes, o ruído e pouco mais. Portanto, não se preocupem muito com essa coisa das inspeções das motos, porque há motos, como sabem, que nasceram sem piscas e não vai ser obrigado agora a meterem-se piscas nessas motos, porque elas, na época em que nasceram, não tinham sinais luminosos de mudança de direção. Não se preocupem. Eu farei um programa, quando as inspeções forem obrigatórias, a dizer concretamente o que vai acontecer. Quanto aos coletes refletores, como sabem, em motos ou em triciclos não é obrigatório o uso nem o porte de um colete refletor para, em caso de avaria ou emergência, o vestirmos. Não, tirem o cavalinho da chuva, nas motas não temos que obrigar a andar com esse colete. Portanto, há pessoas que o usam, digamos, voluntariamente, vestido, até há marcas de coletes que o vendem para vestir por cima do blusão, para, enquanto se anda de moto, andar com aquilo vestido. São gostos, eu não vejo necessidade nenhuma andar com uma coisa brilhante durante o dia, à noite ainda posso ver essa necessidade, mas há casos em que a polícia diz que você não pode usar isso dessa cor. Mentira, meus amigos. Como não é obrigatório, a gente usa a roupa que quiser. Inclusivamente nem há lei que diga que não podemos guiar a moto de sandálias meter o dedo, ou de sapatilhas, ou de calções. Portanto, nós, como estamos a guiar e como estamos vestidos, vestimos-nos como nos apetecer. Podemos usar o colete cor-de-rosa, azul, amarelo, cor de laranja, da cor que quisermos. Refletor sem ser refletor, não interessa. Não há homologação nem obrigação nenhuma de coletes para os motociclos. Portanto, não havendo obrigação de uso de colete, muito menos haverá obrigação de uso daquele colete ou de homologação daquele colete. Não sei se perceberam o que quis dizer. Usem os coletes que vos apetecerem, andem de motas vestidos de cores berrantes, como quiserem, porque nenhum polícia vos pode pegar nisso. E pronto, meus amigos, mais uma vez fizemos um programa. Divulguem este canal, se ele crescer vai melhorar e vai-me responsabilizar cada vez mais para dizer coisas úteis e acertadas. Obrigado, boas curvas, muito cuidado na estrada como sempre. Bem-ajam.